Pois é, o Trump tirou o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky, tá? Ele saiu da Lei Magnitsky, fui verificar na lista no site da OFAC e tá aqui, ó. Global Magnitsky Designations Removals. Então, pessoas designadas na Lei Magnitsky que foram retiradas da lista da OFAC. Alexandre de Moraes, Lex Institutos de Estudos Jurídicos, Barce de Moraes, Viviane Barce de Moraes. O fato é que está confirmado aqui, isso aqui é o site da OFAC. Era algo que parece que as pessoas já estavam esperando. O Paulo Figueiredo falou alguns dias que já estava esperando que isso acontecesse, né? Mas diz o UOL aqui, ó, que depois de quase 5 meses designado como alvos da Lei Magnitsky, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e mais a empresa dele e mais a mulher dele foram retirados no início da tarde de hoje. E, de fato, eles foram retirados, né? Foi removido esse daqui. Com a decisão caem todas as restrições financeiras e territoriais ligadas ao ministro, ligadas ao Magnitsky, que impediam de transitar ou possuir propriedades em território norte-americano ou de fazer negócios em dólar ou com entidade dos Estados Unidos. Acabam também as punições semelhantes aplicadas contra a mulher, a Viviane Barce de Moraes, o Instituto e coisa e tal. Moraes era alvo da medida desde 30 de julho. O governo Donald Trump o acusa de ser um violador de direitos humanos. Isso ele continua sendo um violador de direitos humanos. A sanção ao ministro era parte das ações de Washington que levaram à crise bilateral entre as nações, etc. O assunto, porém, estava em revisão nos últimos dias em Washington, dada a boa relação de Trump com Lula, que construíram recentemente, e a ordem explícita de Trump a seus auxiliares para que fechassem um acordo com o Brasil. Em suas diferentes ligações telefônicas e conversas presenciais com Trump, Lula repetiu que quer a normalização das relações entre Brasil e Estados Unidos e que dependia da retirada das sanções ao ministro, além do fim das tarifas políticas de 40% ao Brasil. Pode esperar, muita coisa vai acontecer, pode esperar, eu estou convencido, disse Lula. O próprio Trump citou as sanções que coloquei neles por coisas que aconteceram pouco após o diálogo, e disse que muitas coisas boas viriam. O Trump já não mencionava Bolsonaro nas conversas com Lula e o tema também saiu da conversa na mesa com o chanceler Mauro Vieira e o Marco Rubio. Por isso, o entendimento tanto do Itamaraty quanto do Planalto é que a retirada do Magnitsky e do Moraes seria questão de tempo, pouco tempo, né? As autoridades americanas viram na aprovação do projeto da lei de dosimetria, que pode reduzir as penas para Bolsonaro e outros envolvidos no 8 de janeiro, um aceno ao seu movimento de pressão sobre o judiciário brasileiro. Só que, caramba, é muito pouco isso, né? Muito pouco mesmo. Mesmo ainda sem aprovação do Senado ou sanção presidencial, o PL da dosimetria pode ser interpretado, segundo fontes da administração Trump, como uma vitória da estratégia deles com a Magnitsky, que teria deixado satisfeitos a ponto de encerrar sanções com Moraes. Me parece muito pouco isso, né? Christopher Landau, é verdade, diz que os Estados Unidos têm consistentemente expressado preocupações sobre os esforços para usar o processo legal como uma arma política contra as diferenças do Brasil, e dessa forma agradece ou vê com bons olhos a lei passada pelo Congresso brasileiro como um primeiro passo em direção a a resolver esses problemas, né? Finalmente, nós estamos vendo um caminho para melhorar as nossas relações. Além disso, a retirada das sanções facilita um outro ponto fundamental da gestão de Trump, avançar junto ao Brasil um plano para combate ao crime organizado nas Américas. Ou seja, é aquela outra coisa que a gente tinha mencionado sobre o Lula pressionar o Maduro, né? Então havia mesmo essa negociação, existe essa negociação, e aparentemente esse seria um ponto que Trump havia prometido para o Lula. Saíram algumas informações sobre o que poderia ter sido o motivo para o Trump retirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, né? Então, por exemplo, o Martim de Lucas sinalizou que a questão foi a censura, que o governo brasileiro havia se comprometido com a questão da censura e não sei o que lá. O que pode ter acontecido isso? Pode ter acontecido isso, mas sinceramente na prática não tem nada. A decisão do STF impondo uma lei das fake news aqui continua valendo do mesmo jeito, né? As punições aos Big Techs, a lei Felca, tudo continua valendo do mesmo jeito. Então, assim, outros estão dizendo que foi por conta da aprovação da dosimetria. Então tá aqui, ó. Segundo o Martim de Lucas, vocês lembram, o Martim de Lucas é o advogado do Trump lá naquele processo dele na Flórida contra o Alexandre de Moraes. É um processo focado na questão da liberdade de expressão, é um processo muito importante, inclusive para todos nós aqui no Brasil. Todos nós tememos muito essa questão da liberdade de expressão, que está sempre por um fio aqui no Brasil. E a gente já teve algumas derrotas muito fortes nessa coisa, embora o Congresso tenha se negado a votar a censura, a lei das fake news. O STF simplesmente canetou a lei das fake news em validade, o que é um absurdo completo. Enfim, ele está dizendo aqui que o acordo seria que o governo brasileiro se comprometeu a minimizar a censura. O que vai acontecer com isso? A gente não sabe, né? Ele coloca aqui, inclusive, aqui no Globo: esperamos que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Isso aqui, para mim, é atestado de otário. O Lula tá se gabando de que enganou o gringo idiota e pronto, e vai seguir em frente. Eu não sei o que esse pessoal pensa. Bom, eu sei o que eles pensam, eles não conhecem o Brasil, né? É só isso, né?
Tá aqui, ó. Ele diz que minimizou a decisão do governo americano de retirar o Alexandre de Moraes da Lei Magnitsky. Ele diz que está à frente de processo contra Moraes na justiça americana e diz que as sanções são uma forma de pressão e que as autoridades brasileiras têm sinalizado aos Estados Unidos disposição para recuar em práticas de censura e lawfare. As sanções em si não são um fim em si mesmas, são uma forma de pressão para produzir mudanças. As autoridades brasileiras vêm tentando negociar com os interlocutores nos Estados Unidos. A recente votação da Câmara e outras medidas foram passos visíveis, mas não são os únicos. O que vem a seguir dependerá saber se essa correção será real. Então, o que ele está dizendo é aquilo que eu falei para vocês, que existe a possibilidade de ter havido alguma negociação com alguma coisa além do que a gente está sabendo, que o PL da dosimetria teria sido só um sinal do governo brasileiro, só que é o que eu falo, cara, é muito inocência achar que agora que já deu o sinal que tirou a Magnitsky, por quê? Porque eles sabem que o Trump não pode botar a Magnitsky de novo. Ficaria muito ruim para o Trump agora politicamente colocar a Magnitsky de novo. Então agora eles sabem que pronto, acabou, eles ganharam, né? Não precisa fazer mais nada, né? É o caso clássico do malandro brasileiro, né? Deu o jeitinho dele e conseguiu, né? Otário, Trump caiu no papo do Lula, infelizmente, né? Uma pena isso daí. Aqui, ó, os Estados Unidos dizem que as sanções a Moraes eram inconsistentes com seus interesses e que a dosimetria pesou. Então, mais uma vez, isso aqui foi outra explicação americana independente. Tá? Essa explicação que a gente falou foi do Martin Luca, que é o advogado do Trump. Isso daqui é do Tesouro americano. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento de Tesouro retirou Alexandre de Moraes e algumas pessoas e entidades associadas da lista de sancionados. A designação contínua é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos consideram que a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa que sinaliza uma melhora de condições de lawfare no Brasil. E, de novo, né, esse projeto esse projeto da anistia, da dosimetria, isso já tinha sido aceito pelo Alcolumbre lá em julho, né? Ou seja, não se ganhou absolutamente nada no final das contas com esse negócio, né? Realmente, teve mais alguma coisa acordada por trás dos panos? Pode ter. Pode ser coisa que ajuda a direita brasileira? Pode até ser. Enfim, não sabemos qual é o resultado disso daqui. Como eu falei, o Martin de Luca fala que espera que as autoridades brasileiras cumpram os compromissos que assumiram. Esquece, não vai mudar nada. Já perseguiu o Bolsonaro tudo que queria perseguir. Já censurou tudo que queria censurar. Ah, não vou fazer mais. Já fez tudo que queria, porra. Vai fazer mais o quê, né? O Eduardo Bolsonaro aqui agradeceu o apoio do Trump. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual, né? Ou seja, o Eduardo Bolsonaro está dizendo que a gente teve uma janela para resolver o problema e não conseguimos resolver. Mas a verdade é a seguinte, os parlamentares da direita tentaram todo o possível, cara. O fato é que o Hugo Mota estava na mão do Lula, o STF controlou o Hugo Mota, o Lula controlou o Hugo Mota, não tinha o que fazer. A gente viu aqui, os parlamentares da direita fizeram todo o possível para a anistia andar. Não andou, não foi por falta de esforço, né? É meio desonesto o Eduardo Bolsonaro culpar o pessoal aqui no Brasil, né? Eu acho que poderia ter mais manifestação, eu fui nas manifestações que foram convocadas, acho que podia ter mais, mas enfim, é uma coisa complicada realmente esse tipo de situação. É inegável que há um certo cansaço do povo brasileiro com relação a isso, né? É muito triste isso, na verdade, mas é a realidade. Esperamos sinceramente que a decisão do Trump seja bem sucedida em defender os interesses estratégicos dos americanos, como esse é o dever. Quanto a nós, continuaremos trabalhando de maneira firme e resoluta para encontrar um caminho que permita a libertação do nosso país no tempo que for necessário e apesar das circunstâncias adversas. Então, essa fala do Eduardo Bolsonaro eu acho positiva, é o que eu falo para vocês, é isso daí, é muito importante isso. Quem tem que resolver o problema aqui do Brasil somos nós brasileiros e a gente vai resolver. Olha só, o establishment está tão desesperado justamente porque sabem que estão perdendo essa guerra. Por mais que eles estejam fazendo tudo que eles querem, coisa e tal, e os Estados Unidos não vão fazer nada, a solução não é mais força, a solução é libertária, a solução não é mais autoritarismo, né? Chamar o Trump para resolver os problemas é a solução estatal, é a solução de botar mais pressão, brigar mais. Essa solução não resolve. A solução que resolve é a solução libertária, é do convencimento e da modificação da opinião das pessoas. É isso que faz a diferença. O mais importante agora é a gente ganhar a próxima eleição. Já expliquei para vocês, a gente tem como mudar esse jogo, virar esse jogo, ganhando a próxima eleição. O próximo presidente
nomeia 3 ministros do STF. Isso, basta convencer mais um, a gente passa a ter a maioria e já consegue desfazer todas essas lambanças que foram feitas aqui no Brasil, né? Agora, vamos ver se a gente vai conseguir isso. Não é uma coisa fácil, né? Bom, o Lauro Jardim aponta aqui a fala do Carlos Jordi, que ficou decepcionado, né? Ele disse que a Magnitsky foi banalizada pelo Trump. É verdade. Não existe ex-violador de direitos humanos. É verdade. O Alexandre de Moraes é um violador dos direitos humanos de qualquer forma, né? E fez um meia-culpa em nome dos bolsonaristas ao manifestar grande decepção com o antes exaltado Trump. Infelizmente, colocamos esperanças em alguém que só queria negociar. Uma grande decepção com o presidente americano, uma enorme lição para nós. Não terceirizemos nossa responsabilidade. Esse é um ponto central. Eu acho que o Trump poderia ter ajudado, é lógico, fazer pressão sempre ajuda, mas na verdade quem vai resolver o problema do Brasil ou somos nós, os brasileiros, ou ninguém vai resolver, a verdade é essa, tá? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né?